Tá engraçado a minha aprovação. Eu tava viajando, tava esperançoso de passar, porque você tem muito acima da nota de corte. Mas aí quando saiu a primeira lista e eu não tava lá, eu falei, poxa, toda a esperança que eu tinha caiu por água abaixo. E aí eu tava viajando, já era a terceira lista, eu já tinha desistido já de passar na USP, porque medicina USP não roda, né? Todo mundo fala isso. A lista Você fala, a terceira lista rodou assim? não roda, é isso. Aí eu fiquei já nem esperançoso. Aí eu fui abrir lá, né? Deixa eu ver se eu passei no Enem USP. E sem querer, é um embaixo do outro. Então tem o Enem USP e a FUVEST, terceira chamada, né? E eu fui apertar no Enem USP, eu apertei sem querer na FUVEST. Não é possível. Aí eu apertei sem querer, e aí sem querer eu li assim, convocado pra terceira chamada. Aí o quê? Como assim? E aí no meio da viagem, tipo, no meio do carro mesmo, eu falei, pai, para o carro aí que eu preciso de sinal. Realmente tinha passado e eu abri a lista, isso já era, tipo, a lista saiu 12 horas, isso já era 2 da tarde. E todo mundo que tinha passado naquela lista já tinha entrado no grupo, menos eu. E aí eu... Caramba, você quase não viu. Quase não vi, Meu quase não Deus, vi. cara. Se eu tivesse apertado no Enem USP, eu não teria visto. Sejam todas e todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Cauê Gasparotto, eu sou médico formado aqui na Universidade de São Paulo. Sou fundador de uma empresa chamada HackMed, que tem por objetivo fomentar a inovação e o empreendedorismo no contexto da saúde. E o intuito desse nosso capítulo aqui é convidar pessoas que estão aqui na Faculdade de Medicina da USP, que passaram por uma experiência de todas as dificuldades que a gente enfrenta, né, na aprovação do vestibular, até os primeiros anos de faculdade, como é que tem sido a experiência deles, para compartilhar um pouco com você as histórias de quem está aqui na Universidade de São Paulo e também poder ajudar quem está passando por esse momento que a gente sabe que é bem complexo, difícil. Então, o meu objetivo aqui é que vocês consigam também se identificar com essas pessoas e entender um pouquinho do que elas fizeram para ser aprovado nesse vestibular tão concorrido. Queria agradecer os nossos apoiadores aqui, patrocinadores, a Manoli por oferecer esse espaço aqui pra gente poder gravar hoje, e a Unicred, que é uma cooperativa financeira que tem um foco aí nos profissionais de saúde e tem a visão de ajudar o profissional de saúde dentro de seus objetivos de carreira. Nosso convidado de hoje é o Cássio Cardoso, ele é estudante aqui na turma 111 da Faculdade de Medicina da USP, então tá indo pro segundo ano agora, né? Acabou as aulas já. Cássio, obrigado por aceitar o convite. Queria pedir pra você se apresentar pro pessoal aqui, pra eles te conhecerem um pouquinho melhor. Que isso, o prazer é meu de estar aqui, uma grande felicidade de estar aqui com você, sempre assisto seus vídeos, então é bem legal. Eu sou o Cássio Cardoso, sou um menino lá da Bahia, tenho 20 anos, acabei de fazer, tô agora no segundo ano da Medicina USP. Perdeu um pouquinho o sotaque? Perdi o sotaque, não tô mais com o meu sotaque da Bahia. Às vezes eu solto ainda uns jardões assim, tipo, velho, que isso? Mas enfim, eu tô realmente perdendo o sotaque, mas acho que com essas férias vou tentar voltar com ele, que é a coisa mais linda da Bahia. Mas enfim, tenho agora 20 anos, tô aqui no segundo ano da Medicina USP e tô aqui querendo viver essa medicina e tentar ajudar o próximo, né, a partir dela. Muito bom. E aí, Cássio, então me conta um pouquinho de você, assim, cara, o que te levou à medicina, assim, você sempre pensou nisso? Como que foi seus anos aí de ensino médio, ensino fundamental? Acredito que você fez lá em Salvador mesmo. Foi, fiz lá em Salvador. Assim, eu assim não tinha muito o que fazer da vida, eu ficava pensando assim, o que eu vou fazer? Aí um dia assim, meu irmão falou, eu quero ser médico. Eu falei, não, eu não quero ser médico. Isso quando eu era tipo... Seu irmão falou isso? Meu irmão menor. Eu quero ser médico. Eu falei, não, eu não quero ser médico. Eu quero ser alguma coisa, mas não quero ser médico. Isso bem pequeno, né? E eu fiquei batendo na cabeça, meu irmão quer ser médico, o que eu quero ser? E eu não sabia o que eu queria ser, né? E aí, do nada, surgiu assim na minha timeline, né, do Instagram, teste, como é que chama? Vocacional. Eu falei, vou fazer um. Aí o que eu fiz? Entrei lá, fiz o teste vocacional e deu medicina, área da saúde. Por que não, né? Meu irmão disse que queria ser médico, por que eu não posso pesquisar sobre a área? E aí foi quando eu descobri a medicina e aí comecei a pesquisar e me identifiquei. Então acho que foi o meu primeiro contato assim. Você lembra mais ou menos em que ano você estava da escola? Quantos anos isso? Eu tava no oitavo ano mais ou menos. E aí no nono ano, eu estudava em um colégio mais ou menos, lá em Salvador, né? Não muito, assim, mais ou menos que eu digo, não muito específico para passar em vestibular, ou então não muito bom, em palavra assim. E aí no nono ano, como eu descobri que eu queria fazer medicina, eu falei, vou tentar entrar em um colégio melhor. E aí foi quando eu fiz a prova pro Instituto Federal. Então eu sou lá do Instituto Federal da Bahia, do IFBA, e eu estudei meu ensino médio todo lá. E o IFBA, ele é bem forte, assim, focado no vestibular.
No caso, ele não é bem forte focado no vestibular, ele é mais focado no curso técnico, porque eu fiz curso técnico de Química. Só que assim, ele era muito melhor, ele estava entre os 10 melhores colégios de Salvador. Eu falei assim, do colégio que eu tô para um colégio melhor, a qual eu vou prestar e não preciso até pagar, né, por condições financeiras, então eu vou prestar esse porque eu quero mesmo fazer medicina. E aí eu fui para ele. Então não foi focado no vestibular, foi mais preciso de um ensino melhor, então eu vou para ele, sabe? Perfeito. E aí, você já era um bom aluno desde o ensino fundamental? Depois que decidiu que ia ser medicina, mudou a chavinha ali? Como é que foi esse processo? Assim, dizer que eu era um bom aluno não era. Eu era a pessoa que sentava no fundão, no ensino fundamental e também no ensino médio um pouco. Não no fundão, mas no meio ali, prestando atenção, mas também não tanto, sabe? Mas assim, quando eu entrei no ensino médio mesmo, no primeiro ano, eu comecei a desenvolver mais essa vontade de estudar, sabe? Mas no ensino fundamental, não. No ensino fundamental eu tava ali descobrindo tudo, sabe? Descobrindo como é que era o estudo, como é que era a escola, como é que era fazer amigos. Era tudo novo, como qualquer pessoa do ensino fundamental, sabe? Tudo novo. E aí, no ensino médio, que você começou a ter mais, talvez, disciplina ali para os estudos? Foi justamente quando eu passei no Instituto Federal, eu falei, pô, eu preciso, porque eu quero fazer medicina, e todo mundo sempre fala pra gente que quer fazer medicina, né? Ah, você quer fazer medicina, você vai ter que estudar muito. Eu falei, isso falaram tanto pra mim, bateu tanto na minha cabeça, que eu falei assim, pô, eu realmente vou ter que estudar muito, então eu vou estudar um pouquinho mais do que eu já estudava, e aí eu comecei a me tirar notas melhores e me dar melhor no colégio. E aí você focava nas matérias do colégio ou você já começou a focar em algum vestibular específico ali no ensino médio? Não, eu focava nas matérias do colégio. Ainda mais porque era curso técnico, né? Então era tipo assim, eu precisava focar, senão eu não ia passar de jeito nenhum. Era difícil? Era difícil. Curso técnico de Química, pra quem não sabe, a gente aprende muita coisa de graduação de Química mesmo. Então era uma parada assim, se você não estudasse, você ia sambar, entendeu? A gente chama na Bahia assim, ia sambar. E aí eu não queria sambar, então eu estudava mais um pouquinho lá. Então Química eu tinha uma boa base, sabe? Então, bioquímica aqui você tirou de letra, que é o medo da galera, você já sabia bastante coisa. Sim, bioquímica assusta todo mundo na média, né? Mas enfim, acho que eu fui mais ou menos, não é assim, tirei de letra, mas melhorou bastante ter feito o curso técnico. Quando você entendeu que era medicina, já tinha algumas universidades que você estava focou mais no Enem, pensou em outros vestibulares? Como que foi essa decisão? Aonde que eu vou prestar medicina? O que eu fiz? Aquela criança que não sabe de nada pesquisou no Google, faculdade de medicina, e aí tava lá o ranking, né? USP e Unicamp. Eu falei, vou prestar na USP e na Unicamp. Eu conhecia a USP, né? E aí aquilo ali me trouxe admiração por cá, e aí eu falei, pô, vou prestar, e é aqui que eu quero. Então, ali que eu decidi, pô, quero prestar na USP. Foi ali no meu primeiro ano, sabe? E a partir dali eu não quis mais mudar. Eu acho que foi isso. E tinha alguma outra ali da sua cidade, da região que você também pensava ou não? Era realmente USP e Unicamp pra você? Eu pensava, tipo assim, pô, se não der USP, eu vou fazer aqui a UFBA, a UNEB, porque são faculdades muito boas, né? Mas eu falei assim, pô, mas eu não quero, sabe? O que eu quero mesmo é tá lá na USP. Mas pensar, a gente sempre pensa. Acho que vestibulando em si tem muito isso de tipo, será que vai dar certo? Será que não vai? Então a gente sempre tenta, no período de vestibular, a gente sempre tenta buscar novas alternativas, sempre tenta pensar em planos B, mas no final, se você focar onde você quer, eu acho que, sabe, isso direciona você e isso te dá gás pra você buscar o seu objetivo. Total, concordo. E aí, nesse ponto, você chegou a... Porque o Instituto Federal são 4 anos ou não, de ensino médio? Sim, são 4 anos. E inclusive, isso foi um trauma pra minha vida. É? Por quê? Foi. Porque são 4 anos, né? E aí eu entrei bem no primeiro ano, que foi um ano presencial. E aí quando eu tava terminando o primeiro ano, entrou a pandemia. E no Instituto Federal não teve aula, pelo menos não no Instituto Federal da Bahia. Então eu fiquei 1 ano sem ter aula, simplesmente vendo TikTok, vendo Instagram e sem pegar no vestibular. E aí meu primeiro ano, já como é 4 anos, eles dividem diferente também as matérias. Então no primeiro ano não tinha biologia. Então eu saí do meu primeiro ano e ia entrar no meu segundo com 1 ano de defasagem e sem ter biologia. Então assim, eu tava muito atrás de muita gente e isso tava me dando nervosismo, sabe? E sempre eu pensava para os meus amigos que estavam em outros colégios ou até em colégios particulares, sempre tem aquele pensamento, né? A gente que está prestando vestibular. Poxa, as pessoas estão conseguindo avançar e você parece estar no mesmo lugar. E eu tinha esse sentimento também. Sensação de estagnação, né? Parece estar estagnado. Inclusive me perguntaram hoje como é que lidava com a situação de estar estagnado. Me mandaram hoje na caixinha de perguntas do Instagram. Assim. Sempre me perguntam também. O que eu costumo falar é, pô, você não está estagnado, você só pensa que tá. Mas se você olhar de onde você estava ontem, para onde você está
hoje, se você fez algo de diferente na sua rotina, você vai ter melhorado em qualquer viés da sua vida, né? Ela foca muito em uma coisa, achando que a vida dela vai ser só estudar pro vestibular, e não desenvolve outras habilidades. Cara, se você tá cozinhando todos os dias e você tá melhorando naquela habilidade, então você tá se tornando melhor naquilo. Você também tem que, como é que eu posso dizer? Vangloriar, não é? Valorizar esses outros aprendizados. Exatamente. Né? E aí foi sentido. isso. E aí, então, 4 anos, você teve essa defasagem ali de 1 ano, também não teve biologia, teve que compensar isso de alguma forma? Chegou a fazer algum cursinho em paralelo? Como é que você lidou com isso? Minha história em si é um pouco estranha, né? Porque assim, eu passei antes de terminar o ensino médio. Então eu passei no meu 3º ano e era pra eu ter feito 4 anos. Como aconteceu? Eu fiz o primeiro ano sem ser pandemia, né? Presencial, e aí eu parei 1 ano. Esse ano que eu parei, eu não fiz nada, simplesmente nada. Então eu já sabia que eu estava defasado. Aí eu voltei no próximo ano, ou seja, eu estava no meu 3º ano de ensino médio, mas eu estava no meu 2º ano da grade curricular mesmo. Eu voltei na pandemia, então eu voltei online. E aí isso estava me desgastando, porque estudo online, eu pelo menos não gostava. Isso estava me desgastando, e eu sempre achando que as pessoas estavam evoluindo e eu não, porque as pessoas já estavam se preparando para o vestibular e eu ainda estava no meu 2º ano de 4 anos de colégio. Aí isso meio que mexeu comigo. Aí no meu 3º ano, que foi meu 4º ano, na verdade, no colégio, mas o meu 3º ano de ensino médio, falei assim, tô me sentindo atrasado, eu vou estudar pro vestibular. E aí foi nesse ano que eu fiz um cursinho, sabe? Então eu não fiz o 4º ano de ensino médio, só fiz o 3º, e aí eu passei, e aí tive que fazer uma prova para completar o ensino médio, foi toda uma situação. Caramba, eu não sabia. E pode isso de você não fazer o 4º ano? Pode. Você, no caso, não tem o ensino médio pelo IFE, você tem pela prova que você fez. Antigamente chamava Prova Brasil, não sei se você conhece. Não. Hoje é Enseja. Eu fiz o Enseja para completar o meu ensino médio e aí poder ingressar na faculdade. Caramba, que legal. E isso é só... E tem algum limite ali? Por exemplo, alguém que está no 1º ou 2º ano de ensino médio, vamos dizer, ele pode prestar essa prova também? Pode prestar essa prova. A única condição é que essa pessoa precisa ter 18 anos. Então, como eu já tinha atrasado 1 ano, isso meio que me fez ter 18 anos para completar a prova. É uma prova de conhecimentos gerais, assim, para comprovar que você aprendeu as matérias do ensino médio. Exatamente. E falando assim, bem de boa, né? A prova é muito tranquila para quem estuda para medicina ou até mesmo para o vestibular. É muito tranquila mesmo. Entendi. Bem de boa. E aí, esse ano que você fez cursinho, você fez em paralelo com o curso ali do ensino médio. Exatamente. Então, eu estudava de manhã no cursinho, meu colégio era tarde, aí eu ficava das 14 até as 18 no colégio, tendo curso técnico, atividade prática, vendo laboratório, coisa de curso técnico mesmo. E aí, de manhã, você fazia presencial? Eu fazia presencial ou mais ou menos online, porque o cursinho, como ele estava naquele negócio de volta ou não da pandemia, então era um presencial, mas também tinha online. Às vezes eu ficava em casa, vinha em casa e depois ia para o colégio, e às vezes eu ia para o cursinho presencial e do presencial eu ia para o colégio. Era uma rotina desgastante, não vou mentir, era muito desgastante. E o foco do cursinho era medicina, não? O cursinho era medicina. No caso, eu ainda no cursinho, porque eu achava ainda o cursinho um pouco fraco, né? Eu ainda estudava medicina mais ainda por fora, sabe? Pegava cursinho online, pagava cursinho de redação, sempre correção de redação, enfim. Eu tinha uma rotina assim bem regrada e direcionada para medicina, não era para outros vestibulares. Ou seja, essa virada de chave sua aí depois do ano de intervalo que você não fez nada, cara, você colocou tudo para compensar ali. Exatamente. Foco total nos estudos. Total. Porque eu já sabia que eu tinha essa defasagem. Não tinha bioquímica no 1º ano. Eu só tinha uma bioquímica que era do 2º. Uhum. Aí já tinha sido atrasado 1 ano, que eu não tinha pego nenhum nos livros, nem nada. Então eu fiquei assim, muito nervoso, mas eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa, sabe? Tem gente que estagna. Fala assim, nossa, aconteceu isso, eu tô defasado nisso, poxa, eu não vou conseguir. Eu tornei disso tudo que aconteceu comigo um gás, falei assim, eu tô com a situação, mas eu vou procurar melhorar e progredir e vai ser isso. E seu foco era Enem, FUVEST, tinha outros vestibulares, você focava ali? Como que era o direcionamento dos seus estudos? Meu foco sempre foi Enem. Eu não queria fazer a FUVEST. Inclusive, a FUVEST sim foi bem de supetão que eu fiz. Por quê? O que aconteceu? Meu Enem, que foi o Enem do ano passado, eu fiz o primeiro dia e eu não consegui resolver 15 questões de linguagem porque eu demorei muito tempo na redação. Aí isso destruiu o meu Enem, sabe? Eu fiquei muito devastado, mas eu já tinha me inscrito na FUVEST, eu só não queria fazer. Eu falei assim, vou fazer o Enem porque na Bahia não tem FUVEST. Então você não tem cursinho direcionado para a FUVEST. Você sempre vai ter um cursinho direcionado para o Enem ou para a Baiana, que é uma faculdade lá de Salvador. Então não tem cursinho para a FUVEST. Então o que eu fiz? Estudei pro Enem.
E aí eu cheguei no Enem e me dei mal. Aí eu fiquei muito nervoso e falei assim, vou ter que fazer a FUVEST. Comprei a passagem, vim fazer. E aí deu certo pela FUVEST, eu passei pela FUVEST. Ou seja, você passou pela FUVEST, Estudando mas pro estudando Enem. pelo Enem. Sim. Isso me perguntaram hoje também, se dá pra fazer isso, estudar pro Enem e FUVEST, como é que você diferencia? Você acha que a sua preparação pro Enem é suficiente pra FUVEST? Eu acho que assim, se você está se preparando para medicina na USP, você vai estar se preparando para fazer qualquer vestibular. Porque assim, você vai ter que saber os conteúdos, você não vai ter que saber o Enem e o FUVEST, você vai ter que saber os conteúdos para o vestibular. Então eu acho que se preparar para o Enem, mais direcionado para passar realmente em medicina, eu acho que vai dar para você fazer. A nota é muito alta, então a nota você tem é que ser muito muito bem em qualquer vestibular. Exatamente, você tem que estudar tipo todos os conteúdos e tudo mais. Pra Unicamp você prestou também? Eu prestei Unicamp, prestei vestibular e prestei pelo Enem Unicamp. No Enem Unicamp eu passei, mas no vestibular da Unicamp não. Caramba! É bem estranho. Então, tipo, eu passei pela FUVEST, mas não passei pelo Enem, na USP. E na Unicamp eu não passei pelo vestibular Unicamp, né, que é a Convest, mas passei pelo Enem Unicamp por lá, mesmo com a minha nota michuruca em português. Caramba! Português era seu ponto fraco ali. Pior que não, pior que foi só porque eu não consegui resolver 15 questões mesmo, isso abaixou muito minha nota. Por questão de gestão de tempo. Gestão de tempo. Eu acho que se eu tivesse... Inclusive, é uma dica que eu dou sempre, né, lá no meu Instagram. Se você tem uma coisa pra fazer durante o ano, é se preparar em questão de tempo pra fazer as questões. Porque senão, não vai dar tempo. É muita questão pra se fazer em tanto pouco tempo. Em tão pouco tempo, na verdade. No Enem, né? No Enem. E essas questões, geralmente, na minha época, pelo menos, eram bem maçantes, assim. Tinha muito texto, tinha que ler muito. Então, você tem que saber otimizar o tempo, pular a questão, né? Fazer essa gestão do tempo. Exato. E aí, como eu não me preparei muito pra isso, eu sambei. E aí, a FUVEST você achou que foi mais tranquilo nesse sentido? FUVEST foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo. Até porque, tipo, na FUVEST é mais direto, eu acho, né? FUVEST, ela direciona mais a pergunta em si. Então, ela vai perguntar quanto é 1 mais 1 e você vai responder 2. O Enem, ele bota um texto enorme de, tipo, 15 linhas pra você saber uma coisa básica. Ou, às vezes, também ele coloca um texto de 20 linhas pra você, só lendo a alternativa, você responderia. Então, assim, era um texto desgastante que toma tempo. Então, se você não ter a gestão de tempo ali, você samba. E redação, você ia bem? Redação eu ia bem, mas mesmo eu sabendo que eu ia bem, tipo, desde o meu primeiro ano, eu ia muito bem em redação. No meu primeiro ano eu já tinha tirado 800 na redação do Enem. E aí a partir disso sempre foi 900, então eu já ia bem na redação do Enem. Mas mesmo assim, no meu ano de preparação do cursinho eu fazia 2 redações por semana, porque eu não queria baixar minha nota. Entendi. Inclusive eu até achei que eu ia tirar 1000 no Enem, né? Mas aquele jovem, como é que eu posso dizer, sonhador, falando assim, quero tirar 1000 no Enem. Aí eu tentei, mas não deu. Foi quase? Pior que não, foi 960. 960, pô, quase. Não, tá, vamos lá, mais ou menos. Boa. Qual que foi a modalidade que você se inscreveu? Modalidade, você fala a cota? De prova, Pela FUVEST eu passei em PPI e pela Unicamp eu passei também em PPI, pela Unicamp. Mas aí você pode aplicar em mais de uma? Como assim, mais de uma? Tipo assim, você falou que passou por PPI, mas tinha outra opção pra Pode, você? se você tiver uma nota de corte, por exemplo, esse ano inclusive ainda tem isso na USP. Se você atingir a nota de corte, ou se você atingiu a nota no final, né, no final da sua prova, se atingir uma nota de corte de ampla, se você for pro PPI, você passa por ampla. Entendi. Isso é muito legal. E aí reserva a vaga de PPI pra outra pessoa. Exatamente, isso é muito interessante. Isso é bem legal mesmo. Bem legal. Inclusive eu pensei, tipo, até em ter estudado um pouquinho mais pra segunda fase pra tentar pular, porque eu tirei até uma boa nota na primeira fase. Acertei 7,3 e a cota de PPI é 61. Então, assim, a cota de EP é 7,3, 7,4, mais ou menos. Então, eu atingi a nota de corte de EP. Eu falei assim, pô, se eu for muito bem EP é escola pública. Então, se eu tiver uma nota boa na segunda fase de EP, ou na segunda fase, eu posso pular e aí deixar uma vaga pra pessoa de PPI. Entendeu? Pô, isso é bem interessante. É muito interessante. Eu não sabia que funcionava esse sistema. Abriu no meu ano de vestibular abriu. Antes não funcionava. Mas é muito legal, tipo, eu achei muito interessante. Na minha sala, acho que subiram umas 4 pessoas. De EP para ampla. Escola pública para ampla concorrência. Achei muito legal isso. Como é que foi a sequência de fazer a prova? Primeiro você passou na FUVEST e depois você fez a prova pra concluir o ensino médio ou você fez antes? Não, eu fiz antes. O Enseja é antes do Enem, inclusive. Tá. Então eu primeiro fiz o Enseja, aí saiu o resultado do Enseja, e aí eu fiz o Enem, depois eu fiz a Unicamp. Deixa eu aproveitar que você está falando do seu Instagram. Como é que o pessoal te acha aí? Se eles quiserem depois te mandar mensagem, perguntar, acompanhar a sua rotina, que eu sei que você posta também bastante coisa lá. Posto bastante. Vocês me encontram lá como Cássio Cardoso. Só isso vocês encontram. Medicina USP. Boa. Vou deixar aqui na tela também pro pessoal o arroba aí. Se vocês quiserem depois mandar mensagem, podem entrar em contato por lá. Podem entrar em contato. Muita gente entra em contato. Tem muita gente que vem desesperado falar comigo e eu tento ajudar ao máximo. Eu gosto bastante de conversar com a galera. Muito bom. Então aí, pessoal, fica a dica. Aproveitem, galera. A gente já falei em outros vídeos aqui, tem muita gente boa que está disposta a te ajudar. É só ir lá
e usar esses canais que hoje são super acessíveis. Então, acho que o Cássio é uma dessas pessoas aí. Acredito que muita gente te ajudou também, muita gente me ajudou. Então a gente se sente realmente bem fazendo isso, né? Passando isso adiante. Então entrem em contato com o Cássio, vou deixar aí o arroba dele para vocês. E aí, Cássio, então passou pela FUVEST. Como é que foi essa sensação aí, cara? Parece... Você já tinha expectativa de que ia passar? Foi um negócio, cara, inesperado? Como é que foi? Assim, é até engraçado a minha aprovação. Eu tava viajando, então eu não tinha esperança em passar, porque já tinha saído da primeira lista. Eu passei na terceira lista. E mesmo eu acertei 7.3, né, na primeira fase. Eu falei assim, eu tava esperançoso de passar, porque eu acertei muito acima da nota de corte. Mas aí quando saiu a primeira lista e eu não tava lá, eu falei, poxa, fiquei, tipo, toda a esperança que eu tinha caiu por água abaixo. E aí eu tava viajando, já era a terceira lista, eu já, tipo, tinha desistido já de passar na USP, porque medicina USP não roda, né? Todo mundo fala isso. A lista até falar, a terceira lista rodou, assim? Não roda, é isso. Aí eu fiquei já nem esperançoso. E aí no dia da terceira lista, era a lista que saía, era quando saía a primeira lista do Enem USP. Então a primeira lista, talvez eu passasse no Enem USP. Aí eu fui abrir lá, né? Deixa eu ver se eu passei no Enem USP. E sem querer, é um embaixo do outro. Então tem o Enem USP e a FUVEST, terceira chamada, né? Então é um embaixo do outro. E eu fui apertar no Enem USP, eu apertei sem querer na FUVEST. Não é possível. Aí eu apertei sem querer, e aí sem querer eu li assim, convocado pra terceira chamada. Aí o quê? Como assim? E aí no meio da viagem, tipo, no meio do carro mesmo, eu falei, pai, para o carro aí que eu preciso de sinal. E aí realmente tinha passado e eu abri a lista, isso já era, tipo, a lista saiu 12 horas, isso já era 2 da tarde. E todo mundo que tinha passado naquela lista já tinha entrado no grupo, menos eu. E aí eu... Caramba, você quase não viu. Quase não vi, quase não vi. Meu Deus, cara. Se eu tivesse apertado no Enem USP, eu não teria visto. E aí eu não teria e aí teria passado a vaga em si. Enfim, caramba. foi mal. E aí, se tivesse dado errado, você teria vindo pra Unicamp, né? Pra Unicamp. Deu certo depois. Na Unicamp, sim. Mas se não tivesse dado certo, você faria mais um ano de cursinho? Qual que era a sua visão? Assim? Eu acho que eu faria. Até porque eu já estava matriculado. Como eu não tinha passado na primeira chamada, eu já tinha matriculado, eu tinha ganhado bolsa no ângulo, e aí eu já tinha me matriculado e tudo mais. Isso aqui em São Paulo? Isso aqui, mas eu fiz online. No caso, eu ia fazer online, né? Tá. Mas eu tinha ganhado bolsa de 100%, eu falei assim, pô, vou matricular pra não perder a bolsa e tudo mais. Aí eu matriculei, já tava certo de fazer outro ano de cursinho, porque eu não tinha ainda recebido a aprovação da Unicamp, né? Ia receber, acho que 2 dias depois, não sei. E aí eu recebi, e aí cancelei todos os cursinhos que eu tinha matriculado, mas estava disposto a fazer outro ano de cursinho, com certeza. Não era uma questão de pressa pra você, a aprovação? Assim. Era uma questão de pressa, mas ao mesmo tempo eu pensava, pô, se é o que eu quero, se é realmente o que eu quero, eu vou tentar de novo e tentar quantas vezes for preciso, porque eu não sou muito aquela pessoa que desiste do sonho, sabe? Então, se eu tenho um apoio dos meus pais, se eu tenho condições de continuar estudando, eu vou continuar estudando. Isso é muito bom. Eu acho que faz total sentido. E isso é um ponto importante. Sua família apoiava, assim, suas decisões. Sim, apoiavam bastante. Inclusive, sou muito grato a eles por isso, né? Faz toda a diferença esse apoio familiar. É muito mais difícil quando você não tem, né? Não que seja impossível. Tem gente que acaba enfrentando isso, mas facilita muito quando você tem o suporte da família ajudando nessa etapa difícil, assim. Aí entrou na USP, veio pra cá. Como que foi essa diferença? Vir pra São Paulo? Mudou muito a sua realidade? Você achou que se adaptou bem? Mudou muito. A primeira coisa que eu percebi foi que o feijão era diferente. Isso aí já... Nossa, o feijão era diferente. E aí, pra me alimentar aqui, mudou tudo, sabe? Aí eu já... Mas enfim, depois você vai se acostumando, mas muda muito a realidade. Pelo menos da Bahia pra cá, né? Não sei de outros estados. Mas eu me senti muito deslocado no início e depois... Eu percebi que, tipo, todo mundo tava se sentindo deslocado, porque na USP, na medicina USP pelo menos, tem muita gente de outros estados, então muita gente do Nordeste, muita gente do Sul, muita gente do Centro-Oeste, então, tipo, todo mundo tava ali como você, e aí meio que todo mundo foi se encontrando, e aí dá tudo certo no final. Mas no início, assim, que você toma um baque na cidade, eu tomei. Foi bem isso. E São Paulo é uma cidade muito cara, né? Muito. Você chegou a receber algum suporte da USP? Porque a USP tem, né, alguns suportes para estudantes, não sei se você se encaixou nesse ponto, se você era o que você precisava. Já entrevistei pessoas que não conseguiriam vir para cá, não fosse o suporte que a USP dá para os alunos que vêm de fora. Era o seu caso? Como é que foi isso? Sim, a USP tem alguns auxílios, né? Não sei se a galera conhece, mas a USP tem, acho que são 4 auxílios, que é a Bolsa Estudante, a Bolsa de Permanência, né? Que se chama PAPF, no valor de R$800. Tem a Casa do Estudante, que aí você vai morar do lado da faculdade, que é 3 minutos andando. Aí você pode receber essa Casa do Estudante e mais R$300. Então, esse é outro auxílio. Tem a Casa do Residente, que é atrás do HC, né? Você conhece, é bem, tipo, perto também, é uns 7 minutos andando da faculdade. E tem a Bolsa Final. Eu recebo hoje só o PAPF.
mas é um auxílio muito bom, porque quem vem de outro estado sabe quanto é caro morar aqui em São Paulo, então ajuda muito. Muito mesmo. Residência teve que conseguir por conta. Sim. Hoje eu moro na República, dá pra pagar com o auxílio da faculdade tranquilo. Perto do HU, no Hospital Universitário, perdão. E aí você se desloca pra cá de metrô mesmo, ônibus? De metrô, ônibus, tudo mais. Conseguiu aquele bilhete de estudante também? Sim, consegui. O bilhete de estudante. O bilhete de estudante é quanto? Fica tudo gratuito? Paga R$2? Como é que funcionava? Eu não lembro na minha época. Se eu não me engano, tem 2. Se eu não me engano, tem um que fica metade do preço da passagem, que hoje é R$4,40, fica R$2,20. E tem também as cotas, eu acho, são 2 ou 3 cotas. Então você pode pegar de graça 2 ônibus, ou são 2 vezes, tipo assim, 2, não sei como é direito a cota, mas acho que são 2 ou 3 ônibus, alguma coisa assim. Mas é bem legal, tem muita gente que eu conheço que tem as cotas, eu tenho R$2,20, pago metade da passagem. Porque eu pelo menos optei por isso. Como eu me desloco muito, não só para a faculdade, faço muita coisa fora também da faculdade, então seria como se eu pagasse 2 cotas e aí depois tivesse que pagar R$4,40. Então melhor para mim pagar R$2,20 por completo, tipo, cada passagem, do que só ter 2 no dia, sabe? Entendi. Aí eu escolhi esse. E você falou um pouquinho da sua rotina aqui na faculdade, né? Falou que faz algumas coisas fora. Como é que é isso? Faço. Fora e, tipo, fora não tão fora, né? É meio que, tipo, eu me desloco para alguns locais e como eu também moro um pouco longe, aí eu meio que tenho que pegar transporte. Mas o que eu falei fora? Tipo, eu saio muito, eu gosto de visitar muito São Paulo. Então, tipo, é uma cidade nova pra mim. Então, eu visito muito a Paulista, o Parque Ibirapuera, eu saio com meus amigos. Então, pra mim, fora é isso. Entendi. A minha rotina da faculdade também, eu participo de projetos. Então, meio que os projetos me fazem também ter deslocamento. Eu faço parte do Kids Save Lives Brasil. Não sei se você conhece. É um projeto de ressuscitação cardiopulmonar. Então, a gente leciona para jovens, crianças, adultos, ressuscitação cardiopulmonar. Na verdade, eu acho que eu vi no seu perfil, inclusive. É bem legal, é bem Você legal. postou recentemente, acho que faz umas 2, 3 semanas. É coordenado por uma pessoa incrível, que é a professora Naomi, ela é perfeita. E aí a gente leciona sobre ressuscitação cardiopulmonar, como que lida com situações de AVC, situações de desmaio no meio da rua, situações de parada cardíaca mesmo. Então, a gente leciona sobre como Vocês fazer. ensinam pessoas... Onde? Exato. Em escolas? Você ensina as crianças nas escolas? A gente já ensinou em escola, a gente já ensinou na Poli, a gente já ensinou... Nossa, em tanto lugar que a gente já ensinou. Inclusive agora a gente vai ensinar lá no Rio. E aí a gente vai lá pro Rio de Janeiro, vai fazer uma ação nacional lá e vai ser bem legal. Caramba, que bacana. E aí você e outros alunos, vocês aprendem a metodologia e depois vocês ensinam para outras pessoas. Isso, no caso a gente aprende realmente, a gente tem uma aula na medicina no primeiro ano, não sei se você teve, mas a gente tem que aula de ressuscitação cardiopulmonar, então a gente aprende a lidar com tudo primeiros socorros. E com essa aula eu conheci a Naomi e aí ela foi me admitiu no projeto e hoje a gente faz pesquisa nessa área de ensino, né? E também faz esse projeto de lecionar essas pessoas. É bem legal. Que legal. Então hoje você está envolvido em quais atividades assim na faculdade? Bom, o que eu faço? Eu hoje faço parte do Kids Save Lives Brasil. Também tenho um projeto de iniciação científica na área de caquexia associada ao câncer. Então eu tenho um projeto. O que eu faço mais? Eu já lecionei como tutor de redação lá no MED Ensina, que é o cursinho popular da MED, bem legal, muito interessante. Participava no começo do ano. Como é que eu posso falar? Nos plantões, que chamam de plantões. Então a gente leciona, ajuda os alunos, né? Como que faz as questões e tudo mais. Hoje também eu faço parte do que mais? Da atlética, faço atletismo hoje e acho Você que corre lá? Corro lá. Corre o quê? Hoje eu corro, na verdade faço salto e corrida, né? Então eu faço salto à distância e corro, ou 100 metros ou 400 metros, ainda estou me decidindo. Que legal. Você já praticava o esporte antes? Descobriu na faculdade? Como é que foi esse contato com o esporte? Pô, eu sempre gostei de esporte. Eu fazia judô quando eu era criança, e aí eu me apaixonei pelo judô, e depois eu saí, fui fazer futsal, me apaixonei pelo futsal também. Eu sempre gostei de esporte, sabe? Aí como lá é praia também, em Salvador, então eu me apaixonei também pelo futevôlei, e aí jogava também vôlei, e aí foi indo, e hoje eu sou... corro e faço musculação. Mas sempre foi assim, voltado para os esportes, sabe? Você identificou mais com o time, assim, do atletismo? Sim, o time do atletismo é muito legal e é uma galera muito acolhedora, então eu me identifiquei bastante. Isso eu ia perguntar também, você se sentiu acolhido vindo da Bahia para cá? Como é que foi essa... Tem muita gente de fora, sabe? Então eu acho que a galera sabe acolher, porque tem muita gente de fora, então todo mundo quer se sentir parte, se sentir pertencente daquilo. Então, meio que tem muito esse ambiente acolhedor na medicina. Eu não achei que seria, porque eu já já ouvi experiências de pessoas que não passaram em medicina, mas vieram para São Paulo e falaram que, tipo, muita gente que vem da Bahia sofre muito preconceito aqui, ou então de outros estados do Nordeste. Inclusive, já aconteceu até comigo, já escutei muita coisa.
Mas na medicina em si, eu acho que é muito menos. Eu acho que tem muita gente lá que vem de estados diferentes, como tá em uma realidade igual à sua, elas meio que entendem e não vão, tipo, vão te acolher igual como qualquer outra pessoa. Acho bem legal. Acho que uma bolha que a gente tem realmente ali na Sim. faculdade de medicina, que é um ambiente muito diverso também, né? Muito diverso. Isso acontece muito realmente aqui. Você conhece gente do Brasil todo, vem gente do Brasil Muito inteiro pra legal. cá, a gente atrai todo mundo, né? E isso é realmente é um diferencial, acho, também da USP. Você atrai de pessoas que pensam diferente, que vêm de regiões diferentes, realidades diferentes, faz diferença para a formação das pessoas ter contato com isso. Eu acredito muito nesse poder da diversidade também na formação como um profissional, assim. Então acho que isso é um dos diferenciais que eu vejo na USP. Quando eu fui para fora, isso acontece em alguns países, né, tipo nos Estados Unidos, em nível global até. Algumas faculdades lá acabam traindo pessoas do mundo inteiro. Pô, E eu acho isso muito legal. Você acaba a gente conhecendo todo tipo de cultura, né? E felizmente o Brasil é um país muito grande, então acaba tendo uma cultura muito grande até dentro do nosso próprio país, né? Então, realmente você acaba vendo pessoas que têm vivências totalmente diferentes. Eu acho que você conheceu pessoas muito diferentes de você aqui dentro, tenho certeza. E eu acho isso realmente muito rico, um dos pontos fortes que a gente tem na Universidade de São Paulo. Cara, eu ia perguntar um negócio que eu acabei esquecendo, que era da sua rotina de estudos no vestibular. Mas já aproveitando que a gente já veio para essa parte de faculdade, eu queria saber como é que eram os seus métodos de estudo quando você estava passando, e você usa alguns aprendizados para o vestibular hoje na faculdade de medicina? Para as matérias da faculdade? Ou mudou assim seu jeito de estudar? Tá, vamos primeiro para a primeira pergunta, né? Como era meu método de estudos? É. Eu acho que eu era aquele tipo de aluno que sentava e estudava, não tinha muito método de estudos, nada do tipo. Era direcionado por questões, eu acho que todo mundo que passa em medicina sempre direciona os estudos por questões, mas era mais isso aqui, sentava e estudava, sabe? Eu sentava ali e estudava, e aí eu cansava um pouco, eu ia fazer alguma coisa diferente, depois voltava, era sempre nesse nível. Eu acho que era um Pomodoro, mas não tão regrado, sabe? Que dizem bastante sobre esse Pomodoro. E sobre puxar um pouco dessa época do vestibular para a faculdade, eu acho que todo mundo faz um pouco disso, mas às vezes não dá certo. Comigo, pelo menos, não deu muito certo, de tipo, só sentar e estudar. Eu tive que buscar outras alternativas, estudava vendo aulas, fazendo um Anki, não sei se você sabe o que é Anki. Ou então ler um livro e fazendo o resumo ao mesmo tempo, enfim. No vestibular a gente não faz muito disso. No vestibular a gente vê o conteúdo e faz o resumo e faz a questão. Na faculdade, às vezes, não tem a questão pra gente fazer depois, então tem que mudar um pouco o método de estudo. Mas assim, no final, dá certo. Pelo menos pra mim deu. Eu lembro que você falou que você estudava de manhã e à tarde você tinha as atividades do curso técnico, né? Isso. E aí, à noite você estudava mais? Como que era essa rotina de estudos? Ou você só estudava de manhã pro cursinho, pro vestibular, e à tarde e à noite você não focava nisso? Eu ia pro cursinho de manhã, de tarde, eu não posso mentir, né? Então eu vou falar assim, eu meio que deixava de lado o ensino médio. Então eu ia pras aulas, eu botava meu fone e estudava mais. Durante as aulas eu estudava mais pro vestibular. E aí no final da noite, normalmente eu tinha alguma coisa do colégio pra fazer. Então algum trabalho do curso técnico, tinha que escrever algum relatório da prática de tal, de química. Enfim, então eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu chegava em casa umas 8 horas, porque era bem longe de casa, meu colégio. E eu tinha que fazer alguma coisa ainda. Então meio que eu nunca tava parado quando eu chegava em casa. Eram poucos os dias que eu chegava e dormia. Entendeu? Entendi. E no final de semana eu ainda arrumava alguma coisa pra fazer, eu trabalhava, eu era, como é que eu posso chamar? Animador de festa infantil. Caramba! Eu me fantasiava de Pateta, bem legal. Mentira, cara. Sim, era bem legal. Pateta, já fiz o Caranguejo do Ariel, era bem legal. Caramba, você fazia isso desde quando? Desde o meu do cursinho. Ah, isso é pra ganhar um dinheiro. Ganhar um dinheiro, exatamente. Ganhar um Caramba, dinheiro. que legal. Eu gostava, tipo, eu sempre gostei de criança, então é bem legal. Tipo, você anima a festa, brinca com as crianças, dança as músicas infantis, sei todas, inclusive. É bem legal. Muito bom. E visão de futuro, tem alguma ideia assim de especialidade, caminhos dentro da medicina, alguma área que te interessa mais? Já tá pensando sobre isso? Rapaz, eu acho que por ter sido animador de festa infantil, eu acho que eu tô muito enviesado pra pediatria, sabe? Inclusive, se você olhar pra minha Crocs, tá cheio de bottoms, de Homem-Aranha, esse tipo de coisa. Então, eu acho que assim, hoje eu penso em fazer pediatria, mas eu nunca sou aquela pessoa vidrada em fazer uma coisa só. Eu sempre tô disposto a entender tudo e a pegar as oportunidades. Então, eu tô bem aberto pra fazer... pesquisar outras áreas, saber o que eu vou fazer. Não fechei ainda o que eu quero fazer, sabe? E eu acho muito bom isso, eu acho que eu recomendo sempre, nesses primeiros anos principalmente, se expor a diferentes realidades até para entender ali seu interesse, né? Porque se você fecha numa só, às vezes, você não vai ter a chance de conhecer uma outra área que talvez te interessasse, né? Exato. Muito bom.
E você deixaria uma dica para um pessoal que talvez esteja numa situação parecida com você aí uns 2, 3 anos atrás? Algo que serviu muito bem para você e que você acha que pode ajudar quem tá ainda prestando pro vestibular ou começando a faculdade agora? Pô, pra quem tá prestando vestibular e, tipo, tava numa situação igual a minha, assim, eu acho que aprende a balancear muito os seus momentos e aprende a balancear também os seus momentos de estudo e de lazer. Eu acho que foi isso que me fez ter uma saúde mental boa pra chegar no vestibular sem ansiedade e saber que eu estudei bastante durante o ano pra fazer uma boa prova. Então aprende a balancear e aprende a saber que você vai precisar ter um momento pra você, que você vai precisar ir pra festa do aniversário do seu amigo porque você gosta dele, que você não precisa só estudar. Você pode sim fazer tudo que você quer, mas é claro, você vai ter que abdicar da maioria das coisas. Mas enfim, usa essa balança a seu favor. Não fica só focado em uma coisa, porque às vezes essa visão enviesada, essa visão focada vai te fazer ter um desempenho pior do que você poderia ter se você tivesse cuidado melhor de você, ter tido uma saúde melhor, uma saúde mental melhor, até mesmo dormido melhor, sabe? Eu acho que ter uma rotina de sono bom é diferencial para sua aprovação. Então, essa é a dica que eu deixo. Perfeito. E a gente tem uma última parte aqui do podcast que eu sempre peço uma indicação de livro, filme, série, enfim, qualquer material aí cultural, pode ter algo que tem a ver com o que a gente conversou aqui hoje, pode não ter, mas que você recomendaria pro pessoal que está acompanhando a gente aqui, que foi algo que você, não sei, em algum momento foi importante para você, que você compartilharia com a galera. Poxa, uma coisa que foi importante pra mim, eu acho que tem vários filmes, séries, esse tipo de coisa que eu gosto muito, né, de ler e de assistir série. Eu acho que pra área assim, tipo, quero ser motivado na área da medicina, eu acho que o que mais me motivou foi um livro do Drauzio Varela, que é Por um Fio. Eu acho que é muito interessante vocês lerem. Ele fala sobre toda, como eu posso dizer, não é a área dele, tudo que ele fez durante o ano, tipo, durante a vida dele, ele conta dos casos que ele teve, então isso meio que motiva muito e me ajudou bastante a continuar no vestibular pensando, pô, é isso aqui que eu quero fazer. Então, Por um Fio de Drauzio Varela é muito bom. E assim, da vida em si, pra você ter uma vida mais balanceada, eu acho que série bem tranquila, Annie with an E, né? Eu acho que é bem tranquilo, assim, uma coisa mais de boa, você vai conseguir assistir tranquilo e vai te fazer pensar sobre a vida. E tem onde? No Netflix? Eu não conheço tem. Eu acho que tem na Netflix. Eu pelo menos assisti lá, não sei se já saiu, não sei. Netflix tem dessa. Cara, muito bom, Cássio. Obrigado que é isso. pela sua participação, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Não esqueça aí, pessoal, de depois procurar o Cássio nas redes sociais, no Instagram, se vocês quiserem aí tirar dúvida, mandar mensagem, ele também tá sempre aberto aí pra ajudar. E fazer o convite para vocês também se inscreverem aí no canal, ativarem o sininho, deixarem seus comentários. E comentários do que acharam do episódio, sugestões de temas, de outros convidados que vocês gostariam que eu trouxesse aqui. E muito obrigado para você que ficou até o final. Faço convite também para quem tem interesse mais nessa área de inovação e empreendedorismo, conhecer um pouquinho do que a gente tem feito aqui no HackMed. Uma das coisas que foi um divisor de águas para mim em termos de carreira, eu acho que foi conhecer um pouco mais desse mundo de inovação, empreendedorismo e negócios, que é algo que eu acho que assim, todo médico deveria ter a oportunidade de conhecer pelo menos um pouco como é que funciona, porque a saúde está mudando cada vez mais rápido e se você não está ali, não é capaz de se adaptar a essas novas realidades, com certeza seu trabalho na saúde vai ser impactado, assim, vai ser mais difícil de exercer tudo aquilo que você poderia exercer se você conhecesse esse outro mundo aí que muitas vezes a faculdade não apresenta pra gente. Então é isso. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou a gente até o final. Cássio, valeu por ter vindo aí. Valeu, Cauê. A gente se vê no vídeo da próxima semana.